Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo, mais uma reflexão sobre a teologia pentecostal. Nós, a partir desse vídeo, vamos estar estudando uma série de vídeos a respeito da teologia pentecostal, sendo ela cristocêntrica. Para começar, nós vamos estar lendo aqui em Atos capítulo 2, versículo 36, que diz assim: Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A nossa teologia pentecostal, ela tem o foco e ela tem o centro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso da palavra cristocêntrica, para dizer que Cristo está no centro da mensagem pentecostal, está no centro do ensino, da doutrina pentecostal. Muitas das vezes as pessoas de outras tradições, outras visões, diz que nós pentecostais acabamos dando muita importância ao Espírito Santo em detrimento às obras de Cristo, e sendo que não é bem assim. Quem conhece a doutrina pentecostal, quem estuda a doutrina pentecostal, vê que tudo a respeito do que a doutrina fala, ou ensina, ou prega, gira em torno do Senhor Jesus. E o Espírito Santo ele nos impulsa isso, a falarmos, a testemunharmos a respeito das obras de Cristo. E nós temos aqui esse texto de Atos capítulo 2, que vai do versículo 22 ao versículo 36, aonde esse ponto da pregação de Pedro eu até coloco nas minhas anotações como a cristologia de Atos, aonde Pedro faz uma defesa muito grande a respeito da ação, da obra de Jesus Cristo, enfatiza aquilo que Jesus fez e tudo que aconteceu em torno de Jesus. Então, nós temos o livro de Atos como um modelo a ser praticado pela igreja atual. E se a primeira pregação, pós o recebimento do batismo com o Espírito Santo, pós a capacitação do Espírito Santo, pós o revestimento de poder, foi uma pregação centrada em Cristo, voltada para a obra de Cristo, nós, pentecostais, continuamos fazendo a mesma coisa que Pedro fez, pregando e ensinando, tendo nosso foco, nossa direção em Jesus. E aqui eu coloquei alguns pontos. Primeiro dele, por que a primeira pregação após o derramamento do Espírito Santo enfatizou as obras de Cristo? E aí aqui uma das missões do Espírito Santo, segundo está lá em João capítulo 16, versículo 14, é glorificar o nome de Cristo. Então o Espírito Santo sempre vai nos levar a glorificar e a exaltar o nome de Jesus, a pregar sobre Jesus, a testemunhar sobre Jesus, a colocar as obras de Jesus em foco, em tudo aquilo que a gente for falar, em tudo aquilo que a gente for fazer. Então nós temos esse modelo e esse exemplo, e o Espírito Santo ele faz isso. E quando a gente fala nessa questão do Espírito Santo glorificar Cristo, nós colocamos dessa forma, que o Espírito Santo ele não direciona para si mesmo, ou seja, ele não chama a atenção para si mesmo. Ao invés disso, ele chama a atenção para a obra que Cristo fez no Calvário. E todo crente que é cheio do Espírito Santo, ou recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele também vai direcionar, ele vai ser impulsionado pelo Espírito Santo a enfatizar as obras de Cristo. Segundo ponto aqui, Pedro enfatiza a morte e a ressurreição de Jesus. Nessa pregação aqui, de Atos capítulo 22 a 26, a gente vê Pedro enfatizando a morte e a ressurreição de Jesus. O versículo 23, Pedro vai falar dessa maneira: Este que vos foi entregue pelo determinado conselho de Deus e presciência de Deus, tornando-vos o crucificastes e matastes pelas mãos do injusto, o qual Deus ressuscitou, solto da anseia da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Pedro aqui ele enfatiza a morte e a ressurreição de Cristo. Cheio do Espírito Santo, ele vai lá, dá foco, mostra que aquele mesmo Jesus que foi preso, que foi chicoteado, que cuspiram na cara dele, que foi desprezado, que foi morto, que foi sepultado, esse mesmo Jesus agora, ressurreto, vive, e é ele que derrama esse Espírito Santo
sobre a igreja, que esse derramado do Espírito Santo é obra do Jesus ressuscitado. E ele continua ressaltando da seguinte forma: o quanto esse Jesus que foi desprezado, ele foi exaltado, que nem nós lemos aqui no versículo 36. É esse mesmo Jesus que Deus fez Senhor e Cristo. Então, Pedro, aquele na sua pregação cristocêntrica, na sua pregação pentecostal, ele mostra a exaltação do Senhor Jesus, que Jesus agora de forma ressurreta, ele está ali na posição de Senhor, está na posição de Cristo, do Messias prometido, foi exaltado por Deus. E, em suma, a pregação pentecostal, ela trabalha visando isso daqui que Pedro fez na sua pregação, enfatizando a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E nós vamos estar vendo diante de alguns textos bíblicos, e nos próximos vídeos nós vamos estar vendo aí a ênfase, né, do pentecostalismo, os pontos do pentecostalismo, o que o pentecostalismo ele prega, principalmente voltado para o pentecostalismo clássico, que chegou aqui com a mensagem pentecostal através de Daniel Berg e Davi, pregando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Essa é o cerne da mensagem pentecostal. Nos próximos vídeos nós vamos estar adentrando ainda mais nesse assunto, e eu aguardo você nos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo, dê o like, comente, faça sua pergunta que vamos procurar responder, e até o próximo vídeo.